E nesse vídeo vamos aprender, né, ou aplicar o teste da raiz para saber se uma série ela converge ou diverge, né? Então, antes de tudo, a gente tem que saber dessa pequena definição aqui, ó. O limite do termo geral de uma série, quando o n tende ao infinito, ele é igual ao limite dessa mesma série, tá, ok? Desse mesmo termo, né, o termo dessa série, elevado a 1 sobre n, ou seja, a enésima raiz desse termo, quando n também tende ao infinito. E, claro, lembrando também um pequeno detalhe que essa série, né, os termos dessa série são números positivos, ok? Então poderíamos dizer aqui que seria o módulo, né, de AN, ok? Também estaria correto escrever dessa maneira aqui. Beleza, então aproveitando essa definição, podemos fazer a seguinte, escrever do seguinte modo, ó. O somatório, né, ou a série onde n vai de 1 ao infinito de AN é igual ao limite, então vamos calcular aqui, ó, é igual ao limite da raiz, né, da raiz enésima do módulo de AN, ok? Poderia colocar apenas um AN aqui, mas é para lembrar que é uma sequência onde os termos são positivos. E, claro, isso aqui vai ser igual a um valor que vamos chamar de L, beleza, pessoal? Então, o intervalo de convergência aqui com relação ao teste da razão, ele vai ser o mesmo, né? Então, só lembrando aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui a nossa reta real e aqui, vamos colocar aqui a nossa reta real, né? Então, aqui estaria o nosso 1, tá ok? Que vai ser o nosso divisor de águas aqui, ok? Então, eu coloquei aqui uma bola aberta, né? Que é para dizer que o intervalo é aberto. Então, quando o valor do limite ele é maior que 1, tá? Não está sendo incluso o 1 aqui, por isso o intervalo aberto. Então, quando é um valor maior que 1, então essa série ela diverge, ok? Quando encontramos valores menores que 1, então essa série ela converge. Ou se encontrarmos, por exemplo, o valor igual a 1, então nada se pode concluir, ok? Então não podemos concluir nada, tá ok, pessoal? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo, né, para entender como aplicar esse teste da raiz. Então, temos aqui uma série que é dada pelo termo geral 2n mais 3 sobre 3n mais 2, certo? Então, é esse termo geral aqui elevado a n. E o interessante, né, de aplicar, ou melhor dizendo, o mais interessante os problemas mais interessantes para aplicarmos o teste da raiz seriam problemas onde temos aqui uma potência, um expoente n, ok, pessoal? Então, quando temos uma incógnita aqui no nosso expoente. Então, por que isso? Olha só como vai ficar interessante. Sabemos que o limite desse termo geral aqui, ele nada mais é, então vamos colocar aqui, ó. Temos aqui, queremos encontrar o limite desse termo aqui. Então, temos o limite de 2n mais 3 sobre 3n mais 2, certo? Então, isso aqui elevado a n, o termo geral é isso aqui, com n tendendo a mais infinito. Só que fica um pouco complicado encontrar o limite com esse layout aqui. Então, o que a gente faz? Transformamos para esse layout. Por quê? Olha só como vai ficar simples. Então, temos aqui o limite de 2n, né? Então, só lembrando aqui, ó, perceba que essa série aqui vai dar sempre números positivos, ok? Sempre números positivos. Perceba que aqui a gente vai ter sempre números positivos, então sim podemos aplicar o teste da raiz, ok? Então temos aqui 2n mais 3 por 3n mais 2. Isso aqui elevado a n, e tudo isso aqui, aproveitando a nossa definição aqui em cima, né? E tudo isso aqui elevado a 1 sobre n. Por quê? Vamos multiplicar 1 sobre n com n, e o que ficaria? E olha só o que sobraria aqui. Vou até escrever em vermelho para você entender. Então, teríamos aqui o limite de 2n mais 3 por 3n mais 2. Lembrando que n aqui tende a mais infinito, certo? Então, temos aqui ó, o limite de n tendendo a mais infinito. Então, perceba que ficou agora muito mais simples de resolver, né? Lembrando da nossa aula de limites no infinito, como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui nada mais é que o limite de 2n mais 3 dividido por 3n mais 2, quando n tende a mais infinito, basta pegarmos aqui os termos de maior grau no numerador e no denominador, né? Isso aqui ficaríamos com
2n por 3n, e isso aqui, né, simplificando, teríamos 2 terços. E 2 terços, né, então isso aqui seria o limite que encontramos aqui, que é igual a 2 terços. Então, ela converge, por quê? Porque se você pegar 2 e dividir por 3, isso aqui daria 0,66 aproximadamente, né? Então, pelo teste pelo teste aqui aplicado, podemos dizer que a série ela converge, porque 0,66 é um número menor que 1. Tá ok, pessoal? Então, perceba a facilidade que é, né, quando aplicamos o teste da raiz, né? Ela torna um limite muito mais simples, ok? Então, esse aí é o objetivo principal, ok? Lembrando também desse detalhe que falamos aqui em cima, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí no vídeo abaixo, abaixo do vídeo, né, nas mensagens aí, ok? Conheça o nosso site, matemáticabajosé.com, pois lá as aulas estão um pouco mais organizadas, podemos dizer assim, né? E espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!